Vamos falar de um assunto agora que interessa para muita gente. Tá com a nossa equipe aqui no estúdio. Pode mostrar o doutor André aí? Esse homem entende tudo de previdência, doutor André Benedetti. E agora com essa reforma da Previdência, está todo mundo meio perdido, sem saber como é que faz. E ele está aqui para fazer alguns esclarecimentos aí para a população. Coloca o número do nosso WhatsApp aí. Se você quiser mandar alguma pergunta, você pode mandar. Nosso tempo aqui é meio corrido, mas na medida do possível vamos te atender. No 99882-1892. Doutor André, boa noite. Boa noite, Beija-Flor. Prazer estar aqui falando com você e com os telespectadores aqui. Doutor, reforma da Previdência. Assunto de Previdência sempre foi complexo. Agora, falando de reforma aí, fica mais complexo ainda. Está mais difícil, vai ficar mais difícil para o trabalhador se aposentar? Beija-Flor, primeiro a gente tem que saber se vai passar de fato essa reforma. Porque, por enquanto, o governo ele lançou um projeto para mudar as regras para a aposentadoria. A gente não tem certeza se de fato isso vai ser aprovado no Congresso. E se for aprovado, eu particularmente acredito que algumas questões que estão colocadas nesse projeto, de fato não vão passar, porque a proposta do governo é uma proposta muito audaciosa e que vai causar muito dano para as pessoas. Vai se dificultar muito para as pessoas conseguirem se aposentar. Então, sinceramente, não é só porque eu quero, porque não é um desejo meu apenas. Eu acredito realmente que o governo vai ter dificuldade para conseguir aprovar essa proposta da forma que ele pretende junto ao Congresso. Mas se passar, vai prejudicar demais, vai dificultar muito para as pessoas se aposentarem. Dificultando cada vez mais, né, para o trabalhador. Nessa reforma da Previdência, a idade mínima para as mulheres se aposentar, quantos anos mesmo, doutor? Então, hoje em dia, só para a gente fazer colocar isso daqui, hoje em dia não tem idade mínima. Eu acho importante a gente falar. Muita gente pensa que para se aposentar por tempo de contribuição, por tempo de serviço, a pessoa tem que ter uma idade mínima e não precisa. Ela tem que atingir, no caso do homem, 35 anos de contribuição e no caso da mulher, 30 anos de contribuição. E não importa a idade que a pessoa tenha, ela vai se aposentar atingindo esse tempo de contribuição. Com a proposta do governo, nem vai mais existir, para você ter uma ideia, aposentadoria por tempo de serviço. Só vai ter um tipo de aposentadoria, que a gente pode chamar dessa aposentadoria por idade, mas na verdade não tem nome, porque só tem uma, né? Vai ter uma que é quando o homem fizer 65 anos e a mulher fizer 62 anos. E, de fato, não vai ter mais aposentadoria por tempo de contribuição. Tudo bem, isso não vai acabar de uma hora para outra. O governo criou regras de transição para aquelas pessoas, por exemplo, que está muito perto de ter o direito, a regra não mudar de um dia para o outro. Mas essa regra de transição do governo, ela também é muito pesada. Primeiro que ele criou uma regra de transição, talvez, vamos dizer assim, a mais boazinha das regras de transição, ela só vale para aquela pessoa que está há 2 anos de se aposentar. Então, quando mudar a lei, se mudar, a pessoa que falta 3 anos para se aposentar, ela já não tem direito a uma regra de transição. Que nessa primeira regra de transição, o tempo que falta para você se aposentar, você vai ter que contribuir 50% a mais. Então, só um exemplo para ficar claro. É o tal do pedágio que eles falam? É o tal do pedágio. Imagina a lei muda e a pessoa tem 34 anos de contribuição. Faltava 1 ano para ela se aposentar. Então ela vai poder se aposentar daqui 1 ano? Não, ela vai cumprir 50% do pedágio. Então ela vai se aposentar daqui 1 ano e meio. Mas essa hipótese só vale para quem está faltando 2 anos só para se aposentar. Então quem falta mais do que isso já não tem direito a essa regra de transição. Aí tem outras regras de transição, que é aquela história dos pontos para atingir a pontuação, 86 pontos mulher, 96 pontos o homem, e por aí vai. O assunto é muito complexo. Esse 86 e 96, tem muita gente que acha que é a idade, né? Já traz uma irmã minha. Pô, Valdir, quer dizer que eu vou só aposentar quando eu tiver 86 anos, Valdir? Eu falei, não, é ponto. Eu quero ver o povo entender isso aí, né, doutor? É difícil, né? É difícil de entender. É até um assunto bastante complexo, claro, para a gente estar falando, que está preocupando muita gente. Mas eu acho, a primeira questão que eu acho muito importante também falar. As pessoas nesse momento estão desesperadas correndo atrás do seu direito de aposentadoria. Acho sim
que se passar como disso vai prejudicar muito. Mas, pelo menos, o direito adquirido está respeitado. E a pessoa se confunde muito com o que é direito adquirido. Ela acha que o direito adquirido, ela tem que dar entrada na aposentadoria correndo, porque se a lei mudar antes dela dar entrada, ela perdeu o direito. E não é assim que funciona. Se a lei mudou e você já tinha o direito, você vai fazer a conta, você tinha direito na lei antiga, mesmo que você não deu entrada, o teu direito está garantido. Doutor, tem uma pergunta aqui do Sebastião, ele falou o seguinte, ó, vou fazer 63 anos e eu tenho 28 de contribuição, o que é que eu devo fazer? Bom, com 63 e 28 de contribuição, ele não vai conseguir se aposentar por tempo de serviço porque tem que ter 35. Ele vai aposentar por idade aos 65. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, aqui na região de Maringá, na região do norte do Paraná, é muito comum, principalmente o pessoal de um pouco mais de idade, que nem ele com 63, muita gente já foi trabalhador rural. Então a gente não pode esquecer que a pessoa pode usar tempo de trabalho que ele exerceu na zona rural e somar com as contribuições que ele fez na cidade, às vezes para atingir aqueles 35 anos que o homem tem que ter e se aposentar antes dos 65 anos. E uma outra questão importante, o pessoal que trabalha em atividade insalubre ou perigosa, eles têm um aumento do tempo de contribuição. Então, exemplo, se o homem trabalhou numa atividade perigosa ou insalubre, vai aumentar 40% do tempo de trabalho. Ou seja, trabalhou 10 anos numa atividade dessa, não vai contar 10, vai contar 14. E o da mulher aumenta 20%, então não vai contar 10, vai contar 12. Por que eu estou falando isso? Ele falou que tem 28 de contribuição. Isso. Será que ele não tem um pouquinho de tempo de roça? Será que ele não trabalhou em alguma atividade que é insalubre? Porque às vezes ele pensa que só tem 28, daqui a pouco ele já tem 35, 38, 40 anos de tempo de serviço e não sabe. Exato. Tem uma pergunta aqui, ó. Assim, na verdade, é pedido para fazer um questionamento para o senhor, né? Que o senhor fala bem. Doutor, tem dados que afirmam que a Previdência está quebrada. O senhor acredita nisso? Quem está perguntando é um telespectador lá de Paysandu, o Oswaldo. Beija-Flor, essa questão a gente poderia dizer que tem duas respostas, tá? Se você for analisar sobre a ótica de que a Previdência Social faz parte do sistema de seguridade social, vou tentar explicar isso de uma forma simples. Na Constituição fala em Seguridade Social, que é Previdência, Assistência e Saúde. E existem vários impostos que são destinados para financiar a Seguridade Social. Se a gente somar todos esses impostos com o que o governo gasta com saúde, assistência e previdência, não tem déficit nenhum. Está sobrando dinheiro no caixa do governo. Agora, o que o governo faz? Ele diz que tem um déficit da Previdência porque ele soma o que os trabalhadores recolhem diretamente para a Previdência e o que os empregadores recolhem diretamente para a Previdência, somam isso e vê o que gasta com Previdência. Aí sim, se analisar sobre esse aspecto, tem déficit. Mas a Constituição diz que você tem que analisar sobre a ótica de Seguridade Social. Então tem vários impostos, Beija-Flor, que nem, por exemplo, PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, imposto sobre importação, até imposto sobre os concursos públicos, tipo loterias federais, são destinados para pagar essas despesas da Seguridade Social. Aí não tem não, aí sobra dinheiro. Doutor, tem bastante pergunta aqui sobre tempo de roça somando com tempo de cidade. Eu vou pegar um exemplo meu. Eu com 14 anos eu já trabalhava na roça. Aí, com 18 anos, eu fui para o Exército, fiquei 1 ano e 3 meses lá. Esse tempo de roça, contando com o tempo militar, e aí o tempo que eu estou na cidade agora, tem 28 anos de carteira. Tudo isso soma para me aposentar? Soma, e eu vou dizer uma coisa. Eu tenho quase certeza que você não começou a trabalhar na roça com 14. Você começou antes. Uns 8 anos já mexia. Eu sabia que você ia falar isso. Já ajudava a tratar dos porcos, quebrar milho, catava algodão. Exatamente. Era tempo do algodão. Antigamente, quem era da zona rural, era comum começar a trabalhar com 7, 8, 9, 10 anos. Mas tem como contar isso aí? Tem, a partir dos 12. Por isso que eu fiz essa colocação. Você disse que começou com 14. Eu imagino que você começou antes. Não, foi menos. A partir dos 12 anos já dá para contar o tempo de roça. Tá? E você colocou uma outra questão no teu exemplo, que você serviu o exército. Isso. A pessoa que serviu o exército, esse período de exército também conta na sua aposentadoria.
Tá? Então, o Exército conta e o de roça também, a partir dos 12 anos de idade. E quem era da roça naquela época, normalmente não começava depois dos 12, começava antes. Aguentava segurar a enxada, já tinha que ir para a roça. Eu vou marcar um horário para nós prosear, né, com bastante tempo, lá no teu escritório. Eu vou mexer com esse negócio aí, que eu acho que eu não sei não, já estou conseguindo me aposentar já, hein, doutor? É o que eu estou dizendo, a gente tem que estar esclarecendo aqui a população, porque às vezes tem muita gente que tem direito e desconhece que tem o direito. Exato. E às vezes está com medo da reforma e fala, vamos dar o exemplo teu, você falou que você tem 28 anos de contribuição. Isso. Né? Daqui a pouco você não tem 28, porque você soma com o de roça e pega o tempo militar e você somando tudo isso, você consegue fugir da reforma da Previdência. Né? Uma outra hipótese da pessoa, vamos dizer assim, não precisar esperar a reforma da Previdência, tem muita gente que trabalhou em atividades de autônomo ou teve alguma empresa e não pagou o INSS. Essas pessoas podem pagar o retroativo para atingir o tempo de contribuição e aí não ter que esperar mudar a lei e depois ter uma dificuldade muito grande de se aposentar. Olha, muito interessante essa conversa, esse bate-papo aqui com o doutor André Benedetti, que é advogado especialista na área da Previdência. Você tem alguma dúvida? Você quer saber de algum detalhe aí do teu trabalho que você acha que está para se aposentar, né? Já consegue aposentadoria? Manda para a gente nesse número. Nosso tempo aqui é corrido, mas esse é um assunto que a gente ficaria aqui 40 minutos, 1 hora e meia, 2 horas falando, né? Sem cansar quem está do outro lado assistindo a televisão, mas a gente trabalha em cima do relógio, fazer o quê? Doutor, obrigado, viu? Obrigado eu. Um prazer aqui estar falando com você sobre Previdência Social. E assim, a tua desenvoltura, né, no falar, assim, facilita com que as pessoas entendam. Isso é muito importante. Obrigado pelo elogio, ainda mais vindo de você que fala tão bem assim. Ó, se você tem alguma dúvida a respeito de aposentadoria, manda para mim nesse número aí, ó. Depois eu dou um jeito de encaminhar lá para a equipe dele, né? Devagarinho a gente vai respondendo. E eu, inclusive, estou interessado, né, ir lá também no escritório para ver certinho aí o negócio do tempo de contribuição. É para